Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí ao nosso terceiro Insights Talk, agora com uma participação especial do Luiz, diretamente de Portugal. Né, o Luiz ele tem mais de 10 anos de experiência em Market Research. Né, os últimos 10 anos ele trabalhou numa empresa bastante grande em Portugal, que é a Nexonda, e tem, bem, ampla experiência nesse ramo que a gente está atuando. Bem-vindo, Luiz. Você está aqui já há 1 ano e meio com a gente, né? Bem-vindo a ao nosso terceiro Insights Talk. Obrigado, Ismael, pelo convite. É um gosto poder estar aqui a falar convosco e principalmente de um tema que é tão importante aqui na nossa área, que é o controle de dados. Não é? Basicamente, todas as empresas, os nossos clientes, inclusive, estão a tomar decisões baseadas nos dados e, portanto, é mesmo importante que eles consigam ter uma forma de perceber se aqueles dados são ou não fiáveis para tomar as decisões que tomam. Bacana, bacana. Especialmente hoje, nesse Insights Talk, o tema dessa conversa é sobre Data Quality, né? Processos, pessoas e ferramentas. E aí, abrindo um pouco sobre a explicação, né, do que é o Data Quality, etc. Então, os dados, eles são a força vital, né? A força vital de uma organização, que forma a base para muitas decisões críticas do negócio. No entanto, as organizações devem ter um amplo fluxo do processo de qualidade de dados para garantir a viabilidade dos mesmos, pois dados precisos podem ajudar a fornecer resultados valiosos. Então, informação é poder. E partindo desse princípio, em um estudo de mercado, Luiz, por onde um pesquisador ou os pesquisadores devem iniciar? É uma ótima pergunta, e é um erro comum começar a pensar no controle de qualidade só no final da recolha, ou seja, quando já temos os dados recolhidos. Muitas vezes o que pode gerar é que vamos ter que repetir o processo ou vamos ter que utilizar muito menos respostas, porque há algumas das respostas não vão poder ser utilizadas devido a esse controle de qualidade. Então, o ideal é começar a pensar logo no início do questionário. Quando eu estou a efetuar um questionário, a tentar perceber que perguntas é que vou utilizar, eu percebo que existe aquela tentação de ter o máximo de perguntas possíveis para tentar extrair o máximo de informação sobre as pessoas, mas é importante perceber que se nós tivermos muitas questões, vamos ter uma duração muito grande do questionário. Se nós tivermos um questionário de 40 minutos, será que ele vai ter qualidade nos dados? Provavelmente não vai ter, porque a pessoa, enquanto respondeu ao inquérito, distraiu-se, já não está a responder com a mesma ponderação. E, portanto, é importante pensar um bocadinho nisto, pensar na forma como podemos fazer as perguntas, pensar se aquelas perguntas são ou não realmente relevantes para aquilo que nós vamos estudar naquele projeto específico, pensar um bocadinho na forma como podemos fazer as perguntas com uma interatividade diferente. Por exemplo, na Question Pro, nós temos hipótese de fazer perguntas com imagens, perguntas com drag and drop, etc., que acabam por, mudando o aspecto clássico de um questionário, ajudar a que a pessoa fique ligada ao questionário e que responda com muito mais sinceridade e muito mais ligada àquilo que está a responder. Outra coisa interessante é usar a lógica e, portanto, fazer com que a pessoa vá seguindo o seu próprio caminho, que as perguntas que lhe estão a fazer são perguntas que tenham uma sequência e, portanto, que não apareçam ali algumas perguntas que já não são relevantes ou perguntas que a pessoa, entretanto, já respondeu de outra forma, etc. E, portanto, eu diria que é começar logo por aí, logo quando estamos a elaborar o nosso questionário, começar logo a pensar no controle de qualidade. Ou seja, aspectos de visual, aspectos de timing, aspectos de lógica também, para saber onde o entrevistado está sendo encaminhado, né, no questionário. Aí, contribuindo até um pouco com o Luiz, eu também cito um outro aspecto que é bastante importante, que é ter bem claro e bem definido qual é o problema de pesquisa. Nós precisamos saber exatamente qual é o problema que a gente precisa formular as hipóteses para resolver esse problema. Tá? Então, isso vai ajudar também no controle da quantidade de perguntas que nós vamos formular neste questionário, né? Que tipo de hipóteses a gente vai levar para a construção desse questionário, porque senão a gente fica perguntando, 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 e acontece muito este problema que o Luiz acaba de citar. Um questionário longo que não leva basicamente a lugar nenhum, e os entrevistadores, os entrevistados, no caso, eles acabam saindo do questionário antes do término dele, né?
Ô Luiz, e outra pergunta aí, nessa fase de inicial de coleta de dados, o que é importante fazer para garantir a qualidade dos mesmos, né? Que ferramentas ou mecanismos os pesquisadores podem considerar para essa etapa de uma pesquisa, de um inquérito? Certo. Depois nós temos o inquérito feito, já pensado, já estruturado, devemos pensar que tipo de recolha é que vamos fazer. Ou seja, vamos entrevistar os nossos clientes, é uma BD nossa, é uma BD que nós temos de clientes que já fizeram uma compra há 4 anos. Faz sentido nós perguntarmos alguma coisa sobre a última compra que eles fizeram há 4 anos? Eles lembram-se disso? Ou, por outro lado, estamos a fazer um estudo de notoriedade e compramos uma BD e nem sequer sabemos se essa base de dados é uma base de dados que tem qualidade? Quais é que foram as fontes de recrutamento dessa base de dados? Quando nós vamos procurar dados de terceiros, é importante perceber quais é que são as fontes de recrutamento dessa base de dados, desse painel de opinião. Existe uma coisa chamada Panel Book, que todas estas empresas têm, e que basicamente vai explicar como é que nós temos esses dados. Isso é extremamente importante. Essa é uma ferramenta, é um mecanismo que pode ajudar muito quem vai começar a fazer um inquérito deste género, porque se nós não tivermos a fonte de dados adequada àquilo que queremos fazer, muito possivelmente vamos acabar com um problema de data quality e é isso que queremos evitar logo desde o início, não é? Legal. Então essas amostras, que a gente pode chamar, elas podem ser provenientes desde um mailing do próprio cliente, com pensar aqui que uma empresa, né? Uma empresa quer fazer uma pesquisa de satisfação, já tem seu mailing próprio, óbvio. Mas também pode ser proveniente de fora, né? Comprar uma amostra pronta, etc., né? Um painel, né? Então, nessas amostras, elas também influenciam a qualidade dos dados coletados? Qual é a diferença entre qualidade da amostra interna e uma qualidade de amostra externa? Uhum. Sim, aqui é importante perceber o que é que nós estamos à procura. Cada projeto é um projeto, mas é importante perceber se aquelas pessoas que vão receber o inquérito, o questionário, se elas são o nosso target, se o nosso objetivo é perguntar àquelas pessoas, porque depois vamos tomar uma decisão com base naquele que é o nosso target. Então é preciso perceber se aquele target é ou não representativo. Eu estou a enviar este e-mail com este questionário lá dentro sempre para as mesmas pessoas, com o mesmo perfil. Se eu estou a fazer, depois vou ter só a opinião dessas pessoas e não vou ter uma opinião que seja representativa daquilo que é o meu target, daqueles consumidores a quem eu quero chegar, está bem? Se nós pensarmos num projeto, como estavas a referir, fora, em que nós vamos buscar a amostra fora e não só aos nossos clientes, devemos pensar se queremos cotas de entrada ou queremos cotas finais. O que é que isto quer dizer? Cotas de entrada são usadas tipicamente quando nós estamos a fazer um estudo, por exemplo, de notoriedade de marca. Nós queremos primeiro auscultar a população toda, ou seja, fazer uma auscultação representativa da população, por exemplo, do Brasil, em termos de sexo, de idade, região, filtrar todas estas dimensões diferentes e à entrada no questionário, ou seja, a porta a que nós vamos bater tem que ser representativa do país. E depois, a partir daí, é que através de filtros que podem ser feitos, vamos chegar a uma amostra de cotas finais. Todas estas coisas são interessantes de pensar, porque depois, quando chegamos ao final da recolha e queremos analisar os dados, vão influenciar muito naquelas respostas que nós temos. Então, se pensarmos isto antecipadamente, faz todo o sentido, porque vamos acabar por poupar imenso tempo. Bacana. E imagino que quando a gente vai para uma amostra de respondentes que seja externa, não do mailing da própria empresa, a o percentual de respostas completas, acredito que seja maior, não? Então é uma boa prática de mercado, muitas vezes, quando a gente não está lidando com pesquisa de satisfação, óbvio, é considerar esse tipo de pesquisa, de inquérito online, correto? Certo, faz todo sentido, faz todo sentido. Hum, Bacana. Ô Luiz, existe algum passo a passo para os pesquisadores? É possível ter tipo, um manual de boas práticas para seguir garantindo ou seguindo essa qualidade de dados step by step, né? Como você comentou, seguir com uma quantidade específica de perguntas,
cuidar do layout, as perguntas importantes por primeiro, para evitar que, se tem um abandono, a gente deixe de coletar uma resposta super importante para aquele projeto, etc. Sim, faz todo o sentido. Ou seja, depois de nós já termos o inquérito pronto, ou seja, já sabemos que perguntas queremos fazer, como vimos na primeira parte, já sabemos qual é que é o target que queremos inquirir e já verificamos que as fontes em que nós vamos recolher estes dados são fidedignas, está tudo ok. Temos aqui, diria eu, que 3 fases distintas que podemos fazer. Ou seja, já temos o questionário e é importante começar a testá-lo exaustivamente. O que é que isto quer dizer? Quando eu tenho o questionário já dentro da plataforma e já estou pronto para começar, é importante eu partilhar esse questionário com alguém dentro da minha equipa. Nós na Question Pro temos uma ferramenta que é o modo colaborativo, em que basicamente as pessoas podem enviar o link de teste do questionário, ainda antes dele ir para o ar, e depois ouvir a opinião das outras pessoas. Eles podem escrever lá: olha, Luís, aqui esqueceste da marca X. Então eu ia recolher os dados sem ter a marca X presente e agora lá está. Ou, nesta pergunta, eu não sabia como responder, porque eu não utilizo nenhuma destas marcas e precisava que colocasse lá a opção não sabe, não responde, ou a opção nenhuma destas. Este teste exaustivo vai-nos ajudar não só a conseguir ter um questionário mais completo, mas também a verificar outras coisas. Por exemplo, é possível que nós, a fazer o questionário, na parte da lógica, nos tenhamos enganado em alguma coisa e esteja a aparecer uma pergunta que não faz sentido. Então, se nós partilharmos aqui esta parte com a nossa empresa, ainda antes de começar a recolher os dados para valer, nós temos essa vantagem, conseguimos logo detectar uma data de erros, e isso pode ser interessante. Esse diria eu que é o passo número 1, começar a testar. Depois, iniciar o campo, aí sim, mas não começar o campo com muita força, fazer aquilo que chamamos um soft launch. Vamos imaginar que uma empresa quer recolher 1000 respostas completas, vamos começar com um soft launch de 10%. Okay? Quando chegarmos aos 10%, vamos parar a recolha de informação e vamos começar a ver as bases das perguntas. Ou seja, vamos perceber se quem está a responder às perguntas é efetivamente quem devia responder a cada uma daquelas perguntas. Ou seja, que não existem pessoas a responder a perguntas sobre marcas que não utilizam, perguntas que não fazem sentido, etc. Porque aqui estamos a ver logo no início, em vez de vermos só no final, quando temos já todos os dados e, portanto, o mal já está feito. Aí conseguimos ver se a lógica está bem, ver se as perguntas estão a ser bem interpretadas. Um exemplo clássico disto. Vamos ver, por exemplo, uma instituição bancária como o Nubank, que é nosso cliente. Se o Nubank quiser fazer um inquérito, um estudo de mercado para lançar um novo serviço, pode fazê-lo através da Question Pro. Basicamente, descreve como vai ser este novo serviço, é uma conta bancária que vai ter esta característica e vai ser inovador por causa disto e por causa disto. Ele descreve este conceito todo e depois, para tornar a coisa um bocadinho mais alegre, coloca lá uma imagem. E depois pergunta às pessoas o que é que acha deste conceito. Se nós neste soft launch, com 10% da amostra, começarmos a ver respostas do género: gosto da cor, gosto da menina a sorrir, etc., o que é que nós estamos a perceber aqui? As pessoas não estão a perceber o objetivo da pergunta, que era perceber qual é que é, daquelas características todas deste novo serviço, quais é que a pessoa gosta. E as pessoas estão-se a focar na imagem. Então, se calhar, temos que mudar a imagem ou temos que mudar a forma como estamos a fazer a pergunta. Agora, imagina, Ismael, que nós chegávamos ao final da recolha, passado 10 dias, e só aí é que íamos olhar para os dados. O que é que ia acontecer? Todas essas respostas, e se calhar essa pergunta era a pergunta fundamental do estudo de mercado, iam ficar sem resposta, e portanto não íamos poder utilizar esses dados. E portanto, esta parte do soft launch acaba por ser muito importante, porque nos ajuda aqui nesta parte, e portanto eu diria que estes são aqui os 3 passos. Primeiro, olhar aqui para o teste exaustivo da coisa, depois fazer este soft launch e depois usar esse soft launch para começar a ver se está tudo a correr bem, se as pessoas estão a perceber as perguntas, se a duração estimada do inquérito corresponde exatamente àquilo que nós pensávamos, ou se está a durar muito mais tempo do que aquilo que nós inicialmente estimamos.
Legal, legal. E parece que quem estiver vendo aí este Insights Talk número 3 e enviar o seu e-mail vai receber aí um e-book, né, do passo a passo de como garantir os dados, né, de acordo com o que você estava mencionando, só que de forma e-book, de forma guiada, né, e bastante interessante. Então fica aí a dica, ó. Já pode Uhum. pedir seu e-book aí para o Luiz, que ele vai estar enviando diretamente para o seu e-mail. Tranquilo. Luiz, Já agora gostava de acrescentar aqui uma parte, é que basicamente isto são todos os passos que nós vamos fazer, ah, mas depois existe o clássico, não é? E ter uma plataforma robusta como a Question Pro vai-nos ajudar nas outras partes todas. Quais são elas? Identificar as respostas que são duplicadas e, portanto, foi a mesma pessoa que respondeu duas vezes e eu não quero contar duas vezes essa pessoa. Identificar as respostas que não são ponderadas nas perguntas abertas, sei lá, pessoas que disseram ok, ou disseram um pontinho, ou disseram três pontinhos, ou assim, dentro da resposta aberta, automaticamente o nosso software faz com que essas respostas sejam logo todas flagged. Por exemplo, respostas que sejam todas 10, têm um padrão de resposta. Automaticamente o nosso sistema vai automaticamente também flag essa resposta. Ou, sei lá, respostas que pessoas que responderam muito mais rápido do que o normal, do que a média. Automaticamente também o sistema vai fazer isto. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que é importante nós pensarmos desde o início, mas depois também ter as ferramentas dedicadas que nos ajudam aqui também a encontrar a solução e que nos mostram quais é que são esses dados que não estão ok. tá certo, bacana. A gente está chegando no final aqui, Luiz. Você tem mais algum comentário, mais alguma dica aí fora do script para passar pro pessoal? Ou a gente abordou tudo certinho? Não, acho que falámos aqui um bocadinho de tudo. Eu no outro dia estava a ver aqui um estudo da Kissmetrics. Eles estavam a concluir que as empresas perdem até 20% do seu revenue, portanto, da sua receita, pela falta da qualidade de dados. Isto quer dizer muita coisa. Portanto, isto que nós estamos a falar hoje acaba por ser a forma mais importante que nós temos para garantir que aquelas decisões que nós vamos tomar no futuro sejam decisões acertadas e, portanto, que não vão custar dinheiro à nossa própria empresa, é que as nossas decisões façam sentido. Se nós tomarmos essas decisões e não tivermos com base tudo aquilo que nós falámos lá para trás, em jeito de resumo, pensar na qualidade dos dados desde o início do inquérito, pensar nas fontes da recolha, pensar na duração do inquérito, testar exaustivamente, partilhar com a equipa, fazer o tal soft launch que já falámos, ver as bases, ver a lógica, ver se as pessoas estão a perceber, se estão a interpretar essas perguntas e depois no final fazer esse tal controle de qualidade clássico que a nossa ferramenta permite, dos speed traps, das respostas em linha, etc. Se nós fizermos tudo isso, vamos criar decisões que são muito mais fáceis de tomar e muito mais fiáveis, porque temos a certeza que aquelas respostas que lá estão são respostas que têm qualidade e que nós garantimos isso. E pegando esse gancho, o Luiz está comentando um pouco sobre a qualidade de dados enquanto uma empresa está ativa, operando, etc, né. Mas no nosso primeiro Insights Talk, que teve a participação também do Lucas, e eu comentei um pouco sobre a quantidade de empresas, especificamente no Brasil, que abrem e fecham em menos de um ano. E é um absurdo a quantidade de empresas que abrem e fecham em menos de um ano. E também vem um pouco sobre isso, sobre qualidade de dados e a própria informação, os próprios dados. E comentando aqui rapidamente, 2, 3 semanas atrás estivemos aí em um evento em São Paulo, Digital Talks, e conhecemos uma pessoa lá que estava abrindo seu negócio, abrindo sua startup. É uma pessoa aparentemente estudada, com bastante conhecimento. E era um projeto, não vou revelar aqui, porque também não me deu a autorização para falar da empresa dele, mas enfim, é um projeto ousado, é um projeto diferente, não existe igual no mercado. E quando a gente questionou: "Da onde você tirou essa ideia, né? Da onde você buscou, essa informações para criar esse produto, esse serviço?". Feeling, foi feeling, não foi dados. Espero que ele vá bem, mas aí vem um pouco daquela estatística que a gente trouxe no primeiro Insights Talk, né. Então, a qualidade de dados vai desde quando você abre uma empresa, abre um negócio, abre um produto, faz um produto novo, um serviço, até na operação e continuação da mesma. Sem informação na mão, uma informação precisa e boa,
É muito difícil operar qualquer negócio. Mais ou menos por aí também em Portugal, Luiz? É exatamente isso. Cada vez é mais importante. Aliás, é tendência a qualidade de dados. Os dados são tendência. Aqui na Europa temos o fenómeno da RGPD e os dados são poderosos, valem dinheiro e é preciso cuidar deles, porque não faz sentido tomar decisões com dados maus. É um bocadinho por aí. Perfeito, perfeito. Bom, a gente chega ao final desse terceiro Insights Talk. Obrigado, Luiz, pela participação. Obrigado, eu. E quem estiver assistindo, deixa aí o seu comentário, deixa o seu e-mail, a gente vai passar para vocês aí o e-book construído pelo Luiz, do passo a passo, como garantir uma qualidade de dados assim muito boa na criação de inquéritos e pesquisas. E também, aproveitando, vocês podem escanear o QR Code que vai aparecer na tela, se vocês quiserem fazer um free trial da nossa plataforma Question Pro, uma plataforma bastante robusta no mercado. Tem a nossa versão gratuita, que já te dá uma boa possibilidade de brincar um pouquinho aí, né, com perguntas lógicas, disparar algumas pesquisas, coletar algumas informações. Nós temos o dashboard bastante completo, com filtros. Então, é uma ótima ferramenta aí para coleta de dados, uma coleta qualitativa e quantitativa. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Adeus.